Olá pessoal, essa é uma aula sobre o estudo do domínio de uma função real e também sobre o gráfico de uma função. O estudo do domínio de uma função real. Então uma função ela consta de três componentes, né? Nós já vimos que é o domínio, conjunto que contém as variáveis, o valor, né, os valores da variável independente, o contradomínio, que contém os valores da variável dependente, e a lei de correspondência, que é uma equação matemática que relaciona os elementos do domínio com os elementos do contradomínio. Muitas vezes, né, a função, a gente descreve a função simplesmente pela lei dela. Tá? A gente só fala qual é a lei que relaciona os elementos do domínio com o contradomínio, sem expressar quem é o domínio e quem é o contradomínio. Então, nesse caso, o contradomínio vai ser o conjunto dos números reais. Tá? O domínio vai ser o maior subconjunto possível, tá? Que a gente vai chamar de A, do conjunto dos números reais, de maneira que a lei da função defina uma função de A em R. Tá? Se o maior subconjunto for o conjunto dos números reais, então o A vai ser o conjunto dos números reais. Se não, ele é um maior subconjunto possível dentro do conjunto dos números reais. Por exemplo, primeiro caso, a função f de x é definida por 1 sobre x. Quem vai ser o domínio dessa função? Qual é o maior subconjunto do conjunto dos números reais, de maneira tal que essa função seja definida? Ó, f de x é 1 sobre x. Bom, no caso, a lei da função é definida por uma fração. O numerador dessa fração é 1 e o denominador é o x. O que nós temos que analisar é se existe alguma restrição para esse x. Por exemplo, o x pode ser um número negativo? Pode. Existe uma fração onde eu tenho 1 dividido por um número negativo, não tem problema. O x pode ser um número positivo? Também pode. Posso pegar a fração 1 sobre 2, 1 sobre 3, não tem importância. Tá? Então, o x também pode ser qualquer número positivo. Agora, o x pode ser zero? Não. Não existe uma fração com denominador zero. Tá? Então, aqui, ó, não existe, né? Não existe fração com denominador zero. Igual a zero. Tá? Então, nesse caso aqui, o x tem que ser diferente de zero. Logo, o maior subconjunto do conjunto dos números reais que eu posso usar é os reais sem o zero. Então, portanto, aqui, ó, o domínio da nossa função, né, o domínio da função f aqui, é o conjunto dos números reais menos o zero, que eu posso representar por r estrela, né? Certo? O exemplo 2. F de x é x menos 2 dividido por x mais 5. Nesse caso aqui, no 2, f de x é igual a x menos 2 sobre x mais 5. De novo, nós temos um numerador, uma fração, né? A lei dessa função é uma fração. O numerador é x menos 2 e o denominador é x mais 5. O numerador não tem restrição. O numerador pode ser qualquer número positivo, pode ser zero e pode ser qualquer número negativo. Então, não há restrição. Para o denominador, aí sim, de novo, não existe denominador igual a zero. Não existe denominador zero. Não tem definição, não é definido o denominador zero. Então, o x mais 5 ele pode ser qualquer número diferente de zero. Tá? Ou seja, se eu passar o 5 para o segundo membro, fica menos 5. O x pode ser qualquer número, desde que esse número seja diferente de menos 5.
Tá? Então, nesse caso aqui, ó, o domínio da minha função, né, o maior subconjunto real que eu posso usar aqui é o conjunto dos números reais menos o menos 5. Eu tenho que tirar o menos 5 daqui. Tá bom? Tá certo? Terceiro exemplo. F de x igual a 1 sobre x ao quadrado menos 6x mais 5. Então, o terceiro exemplo também é outra fração. Tá? Então, f de x é igual a 1 sobre x ao quadrado menos 6x mais 5. Tá? De novo, ó, o problema aqui está no denominador. O numerador é 1, tudo bem. O denominador é x ao quadrado menos 6x mais 5. De novo, ó, o denominador não pode ser zero. Denominador deve ser diferente de zero. Diferente de zero. Tá? Então aqui nós vamos encontrar qual valor ou quais valores tornam o denominador igual a zero. Então nós vamos resolver essa equação do segundo grau. Então, ó, fazendo x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a zero, eu vou descobrir quais são esses valores que eu não posso usar. Tá? Lembrando que isso aqui é uma equação do segundo grau, o coeficiente a é 1, porque eu tenho 1x ao quadrado, o coeficiente b é menos 6, porque eu tenho menos 6x, e o coeficiente c é o 5, que é o termo independente. Tá? Para a gente resolver a fórmula de Bhaskara, nós temos que ver se é possível. Então, nós vamos calcular o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Nesse caso, o b é menos 6. Então, eu vou fazer menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 5. Isso aqui vai dar 36 menos 20, que é 16. Como o delta deu 16, então eu posso continuar essa conta aqui. Tá? Então, nós vamos ter aqui agora que o x é menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2a. Então, vai ficar menos 6, mais ou menos a raiz quadrada de 16, sobre 2 vezes 1. Menos com menos aqui vai dar mais, então mais 6. Mais ou menos, a raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? Porque 4 ao quadrado dá 16 e 2 vezes 1 é 2. Aqui nós vamos ter duas possibilidades. Ó, o x1. x1 é 6 mais 4 dividido por 2. 6 mais 4 dá 10 e 10 dividido por 2, 5. O x2 é 6 menos 4, que é 2. 2 dividido por 2 é 1. Então, eu não posso usar o 5 e nem o 1. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? O domínio da minha função aqui, ó. Logo, o domínio da minha função é o conjunto dos números reais, tá? Menos esses dois números que eu não posso usar, o 1 e o 5. Qualquer outro número eu posso usar, tá certo? No 4, f de x igual a raiz quadrada de 3 menos x. Então, no 4 aqui, f de x igual a raiz quadrada de 3 menos x. Aqui nós temos uma raiz quadrada. O problema da raiz quadrada é que não é definido raiz quadrada de números negativos. Tá? Raiz quadrada de 0 é 0 e raiz quadrada de número positivo, aí ela é definida. Tá? Se a gente conseguir encontrar uma raiz inteira, ela é um número racional. Caso contrário, se ela não for um número racional, ela vai ser um número definido como um número irracional, por exemplo, como raiz quadrada de 2. Tá? Então, o importante é que uma raiz quadrada de um número não negativo, ela é definida. Tá? Então, aqui ó, o que acontece aqui é que não foi definido
a raiz quadrada de um número negativo. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos que o 3 menos o x tem que ser maior ou igual a zero, tá? Certo? Se eu passar o x para lá, ou melhor, se eu passar o 3 para lá, o menos x tem que ser maior ou igual a menos 3. Multiplicando por menos 1 o primeiro e o segundo membro dessa desigualdade, nós temos que o x, aí lembrando que inverte o final da desigualdade, o x tem que ser menor ou igual a 3. Tá? Então, eu posso usar qualquer número real maior ou igual a 3. Tá? Então, é menor ou igual a 3. Por exemplo, posso usar o 2, posso usar o 1, posso usar o menos 1, enfim. Qualquer número que seja menor ou igual a 3. Posso usar o 3 também, né? Já que 3 menos 3 é 0 e raiz quadrada de 0 é 0. Então, o domínio dessa função eu posso representar usando intervalo, né? Vai de menos infinito até 3, ou a notação de conjunto, né? X que pertence aos reais, tal que o x tem que ser menor ou igual a 3. Tá certo? No exemplo 5, f de x igual a raiz quadrada de 7 menos x, dividido por raiz quadrada de x menos 2. Então, no 5, f de x igual a raiz quadrada de 7 menos x, dividido por raiz quadrada de x menos 2. Nesse caso aqui, o numerador ele pode ser um número positivo, zero e um número negativo. Porém, a raiz quadrada, como nós vimos, só pode ser de um número não negativo. Tá? Pode ser zero? Pode. Pode ser um número positivo? Também pode. Então, aqui no numerador, o 7 menos x, o 7 menos x tem que ser um número maior ou igual a zero. Tá? Ou seja, menos x tem que ser maior ou igual a menos 7. Multiplicando por menos 1 dos dois membros, menos 1 vezes menos x e menos 1 vezes o menos 7, nós vamos ter que o x é menor ou igual a 7. Lembra? Muda o sentido da desigualdade. Tá? Ou seja, se eu desenhar aqui na minha reta numérica, nós temos que o x tem que ser menor do que o menos 7. Vamos marcar o menos 7 em algum lugar aqui. Vamos fazer uma bolinha aqui para o menos 7. O 7, né? Para o 7. Aí eu posso pegar qualquer número menor que o menos 7 e igual ao menos 7. Então, bolinha cheia aqui. Tá? Agora, no denominador, nós também podemos ter um número negativo, nós podemos ter um número positivo, mas nós não podemos ter zero. Tá? Como eu tenho uma raiz aqui, debaixo da raiz eu não posso ter um número negativo. Então, o x menos 2 tem que ser maior do que zero. Não pode ser igual a zero, pois se trata do denominador. Tá? Então, o x tem que ser maior do que 2. Então, vamos desenhar aqui essa situação na nossa reta real aqui. Então, vamos pegar aqui a reta real. Vamos desenhar aqui marcar aqui o 2. O 2 está à direita do 7. O 2 vai estar
por aqui, 2. Aí nós podemos pegar qualquer número maior do que 2. Agora, para resolver, para determinar qual é o meu domínio, eu tenho que fazer a intersecção desses dois conjuntos, tá? Por quê? Porque o x tem que satisfazer tanto o numerador quanto o denominador. Então, fazendo a intersecção entre esses dois conjuntos, nós temos que vou marcar aqui qual é a altura do 2. O 2 está por aqui. Aqui vai estar o 2. E por aqui vai estar o 7, tá? Aqui vai estar o 2. E aqui vai estar o 7. 2. E aqui o 7. Notem que somente os números que estão entre 2 e 7 e o 7 satisfazem as duas situações, tanto a do numerador quanto a do denominador ao mesmo tempo. Tá? Então, a intersecção entre esses dois intervalos é intervalo aberto no 2 e fechado no 7. Então, nesse caso aqui, o nosso domínio, o domínio dessa função é o intervalo aberto no 2 e fechado no 7, que eu posso escrever assim também, né? X que pertence aos reais, tal que o x ele é maior do que 2, menor ou igual a 7. Tá? Então, de 2 a 7, aberto no 2, fechado no 7.